Fala pessoal, como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar duas formas de calcular SLA. Normalmente, quando você está se conectando a alguma fonte de dados, por exemplo, a sua empresa tem uma ferramenta de chamadas. Normalmente essas ferramentas já vêm com esse cálculo feito, né, de qual que é a data fim do prazo. E já muitas das vezes informa se aquele chamado ele está dentro ou fora do prazo. Porém, há situações que você não tem esse prazo. E aí, nós, né, que trabalhamos com Power BI, muitas das vezes temos que fazer esse tipo de cálculo. Então, eu fiz um método aqui de fazer esse cálculo. E aí, se você tiver uma forma diferente, você já fez isso de uma forma diferente, deixa aí nos comentários, mas eu vou mostrar aqui a forma como que eu costumo fazer. Aqui eu tenho duas bases bem simples, tá? Bem simples, onde eu tenho aqui o ID do chamado, qual que é o prazo dele, então nesse caso aqui o prazo é em dias, então esse aqui ele tem 2 dias para ser respondido, esse 5 assim por diante. E eu tenho um outro aqui que é em horas, são as mesmas informações, só que em horas, e aqui o prazo previsto aqui em quantidade de horas, tá? Eu vou começar por esse método aqui para conseguir achar a data fim, tá? Porque o que eu quero saber? Se essa data fim aqui, ela cumpriu ou não o prazo de 2 dias que está aqui. É claro que aqui você olhando, você percebe que era para ele ter respondido até o dia 24. Só que você tem que olhar, no caso aqui, vamos dar uma olhada, dia 23, é uma quinta-feira. Aí você tem dia 24, sexta-feira. Aí tem dia 25, ele fechou no dia 25. Então, se o SLA está contando desde a data de abertura, ele tinha que fechar até o dia 24. Se ele fechou dia 25, está atrasado. Se não conta a data da abertura, conta só a partir daqui, ele fechou dentro do prazo. Então, eu vou fazer de uma forma genérica, né? E aí você escolhe se você vai conseguir, se você vai considerar o primeiro dia ou não. E a outra situação é quando se trata de horas. Tá? Para que todo mundo consiga acompanhar o que eu estou fazendo, eu vou utilizar aqui o dax.do e eu vou começar com o cenário que está associado à quantidade de dias. Vamos supor que um chamado X abriu numa data início 2024. Aí eu vou pegar aqui que tem um feriado essa semana, que é o feriado do dia 30. Então, eu vou colocar que o chamado abriu no dia 28. Então, mês 5, dia 28. Certo. A outra informação que a gente precisa saber é qual é o prazo, né? Em dias. Então, eu vou criar uma variável aqui que vai me dizer qual que é o prazo, ou eu vou chamar de SLA do chamado. Vamos supor que o SLA seja de 5 dias. A outra informação que eu preciso considerar nesse chamado é se existe algum feriado. Tem situações que você não precisa olhar feriado, porque o chamado é baseado em dias corridos, independentemente de final de semana ou feriado. Eu vou colocar todas essas variáveis, porque aí fica mais fácil, é só você tirar se você não precisar, tá? Então, feriados seria o seguinte, você precisaria ter uma coluna, que você pode estar pegando com a função values, e aqui eu vou colocar o feriado do dia 30. Tá? Então, o feriado é 2024, 05, 30. Maravilha. E aí o macete aqui, pessoal, é que eu vou gerar uma lista de datas dependendo de cada contexto. Tá? Então, essa lista de datas vai ser o seguinte. Então, lista de datas vai ser como? Eu vou utilizar aqui, você pode utilizar, nesse caso, a função calendar ou a January Series.
as duas, a calendário, ela, quando se trata de datas, ela vai performar melhor, tá? Mas a January Series a gente vai usar na situação de data e horas. Então aqui eu vou iniciar, vou gerar uma lista de datas que vai do início do chamado até o SLA dele. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse SLA e vou colocar, sei lá, mais 20 dias. Porque eu preciso gerar uma lista de datas. Só que essa lista de datas também não precisa ser tão grande. Então eu vou me basear no SLA e vou acrescentar mais uma quantidade de dias que eu sei que vai ficar sobrando. Tá? E vamos retornar essa lista aqui. Ó. Eu usei o que aqui em cima? Não usei nada. Vou começar... já vou começar no evaluate aqui, porque eu uso return lá embaixo. Return. Então, estou gerando uma lista de datas a partir da data do início do chamado até mais 20 dias. Então, o que está de errado? Erro. Evaluate, return, calendário fechou, aqui fechou. Tá. É o seguinte, né? Eu preciso pegar a data fim, a data início, mais o SLA de 5 dias mais 20 dias que eu estou colocando ali. Porque senão eu estou iniciando com uma data e eu estava finalizando com um número que era menor que essa data, então ele vai dar erro mesmo. Então ele me gerou aqui, ó. Deixa eu ver que eu fiquei na frente aqui do. Deixa eu jogar para o lado aqui. Então ele gerou aqui para a gente uma lista de datas, ó. Tá vendo? Começa no dia 28. No dia 28 e assim vai, ó. O que a gente quer? A gente quer primeiro limpar isso daqui, ó, para a gente ter uma lista só com o que não tem, só tirando feriados e tirando finais de semana. Então, eu vou fazer isso na próxima linha. Poderia fazer direto, mas só para ficar limpo, tá? Eu vou colocar só dias úteis. Dias úteis. Então, dessa lista eu vou pegar só o que é dias úteis. Vou pegar aqui, ó, lista. Vou fazer uma filter na lista que na date, desconsidere os feriados. Então, ó, se eu colocar considera os feriados, nesse caso aqui, ele só vai trazer o dia 30. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, ele vai trazer só o dia 30. Se eu falar, ó, não traz, ó, vou colocar um note aqui, ó, não traz esse cara, aí ele vai trazer tudo, ó, 28, 29 pulou o 30. Então saiu fora o feriado. Agora eu vou colocar um segundo filtro que vai ser o seguinte, eu quero que ele desconsidere dias úteis. Para ele desconsiderar dias úteis, eu vou jogar aqui, ó, um weekday no date e vou usar o argumento 3. O argumento, deixa eu ver se eu tenho aqui. Então aqui, ó, olhando na documentação, a weekday, ó, você tem a data e o argumento ali. Se eu coloco 1, eu estou considerando que o domingo é o primeiro dia. Se eu coloco 2, eu estou considerando que a segunda vai ser o primeiro dia e assim por diante. Se eu coloco 3, a segunda vai ser 0 e o domingo vai ser 6, o sábado vai ser 5. Então, eu vou colocar o argumento 3 e eu vou dizer que tem que ser menor que sábado, tem que ser menor que 5. Ou seja, eu aqui, com esse argumento, eu estou tirando os finais de semana da minha lista. Certo? Então ele começou dia 28, dia 29, dia 30 foi feriado, dia 31 é sexta-feira, dia 1º é sábado, dia 2 é domingo
dia 3 aqui é segunda-feira. Olha lá. Dia 1º é um sábado, dia 2 é um domingo e assim por diante. Então, conseguimos gerar uma lista com as datas. Agora, o que eu preciso é filtrar essa lista. Então, para filtrar essa lista, eu vou vir aqui, ó, e vou selecionar o SLA. Vou usar a função top n, o SLA de 5 dias, e aí eu vou pegar dessa lista aqui. Certo? Então, o que ele fez? Ó? Ele colocou uma data início aqui, que é o dia 28/5, e está dizendo, ó, que é para ele retornar os 5 dias úteis que existem a partir do dia 28. O dia 28, o dia 29, 31, o 3 e o 4. Então, esses são os dias úteis. E como eu pego agora para trazer isso, ao invés de eu trazer em uma tabela, eu trazer isso como uma linha, né? É só, como aqui eu estou no DAX.do, mas eu vou levar isso lá para o Power BI. Mas aqui eu faria um row, prazo, data SLA, e aí eu faço aqui um axis da coluna value, que é value, né? Ou tá date. Maravilha. Então, aí ele trouxe a última data. Ah, mas eu não quero que ele considere o primeiro dia, ou seja, o dia que abriu o chamado como dia útil. Então, você coloca aqui mais um, ó, entendeu? O SLA mais um. E aí ele vai não considerar o primeiro dia, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, deixar aqui para vocês esse código. Vou colocar aqui, ó, Rafael, tá, pessoal? Só divulgar o meu trabalho aqui, tá bom? Deixar o canal do YouTube aqui, meu nome, a data que foi feito isso daqui. E aí eu vou deixar o link desse código aqui disponível para vocês pegarem, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui, esse código, até aqui. Vai lá no seu Power BI, onde você precisa fazer esse cálculo de dias. Vem aqui. Nova coluna. E aí eu vou colocar aqui, ó, data fim, SLA. Vou colar o código. Então a data início aqui, ó, vai ser essa própria data início aqui, ó. Início. Os feriados vai ser um values da sua tabela de feriados. Ó. Eu tenho uma tabela aqui, ó, de feriados. Tem a data. O SLA vai ser a própria coluna do SLA ali, ó, que você tem, ó, SLA. Aí você decide se o primeiro dia vai ser ou não. Eu vou considerar o primeiro dia como já a contagem já parte daqui. O restante é cálculo. Eu posso deixar com arrow, acredito que ele já vai rodar aqui. Não pode ser usado. Tá bom. Ele está só reclamando que eu já tenho uma tabela chamada feriado aqui. Eu vou chamar feriado DAX. E aí eu vou trocar aqui, ó, que vai ser feriado DAX. Maravilha. Aí ele está trazendo aqui só a data, né? A hora não precisa. Só a data. Então vamos lá, vamos pensar aqui. Ó. Chamado abriu dia 23. Se ele está considerando o primeiro dia como útil, ele tem que responder até o dia 24. Então aqui você já sabe se ele respondeu dentro do prazo ou não. Então vamos adicionar uma nova coluna aqui. Cumprir o prazo, né? Prazo, né? Status, vou chamar de status prazo, que vai ser, aí tanto faz, tá? Vou usar if aqui. Se o fim for maior que a data do SLA, se o fim for maior que a data do SLA, então fora do prazo, se não dentro do prazo. Legal. Então ali, ó, você tem que esse caso aqui está fora do prazo, o restante está dentro do prazo. Então, se você
considerar o primeiro dia como um dia não útil, você põe mais uma ali, e aí tudo fica dentro do prazo, porque ele entende que ele tinha que responder dia 27. Olha que interessante aqui, ó. Você viu que aqui foi para o dia 27, né? Ó. Então, abriu o dia 23, aí ele considerou esse dia aqui como um dia que não é útil, então ele passou a contar aqui no dia 24. Aí o dia 25 é sábado, não é útil. O dia 26 também não é útil, ele retornou o dia 27, que é um dia útil. Tá? Aqui ó, não é necessário a row aqui, eu usei só porque eu estava fazendo lá no Dax Studio, no Dax.do. Legal, resolvemos a situação aqui para quando se trata de dias, né? Um prazo baseado em dias. Rafael, mas eu não preciso ter uma regra para feriados. Aí é só você tirar. Ó. É só você vir aqui ó, e comentar. Ele vai desconsiderar os feriados da sua regra. Ah, não, o meu só desconsidera feriados, mas não desconsidera final de semana. Aí você tira aqui, ó. Você deixa só o final de semana. Maravilha, pessoal. Então, se você está curtindo esse conteúdo aqui, para aí, dá uma pausa, tá? Rapidinho, relaxa. Curte, comenta, se inscreva no canal, tá? Agora a próxima parte que é um pouquinho mais complicado, que é baseado nas horas. Eu já deixei o código meio que pronto para a gente tentar ir um pouquinho mais rápido, tá bom? Então, vamos lá. Calculando o prazo de acordo com horas. Tá? Então, temos o seguinte cenário aqui, pessoal. O chamado foi aberto, né? Então, a data da abertura do chamado, mesma ideia, tá? Mesma ideia do cenário anterior. Eu preciso ter uma data de abertura, só que a variável, a gente aumenta uma informação aqui, que é o time, a hora que a coisa começou. Então, ele começou no dia 24, no dia 28, do 5 às 8 horas da manhã. Então, hora, minutos, segundos. Beleza. Aqui, quando se trata de horas, existe um fator que é importante, que é a questão do expediente, né? Às vezes você não precisa considerar o expediente, às vezes precisa considerar o expediente. Nesse caso aqui, eu já estou considerando o expediente. Na sua situação, você pode não considerar o expediente, aí vamos dizer assim, que o prazo vai correr só de acordo com os dias úteis e vai desconsiderar o expediente. Aqui eu estou colocando, e aí é só, no caso da lógica, você tira, né? Então eu estou dizendo que o expediente começa às 8 da manhã e termina às 18 da tarde. Tá? Tenho a mesma coisa, uma lista de feriados, tá bom? Tem uma lista de feriados aqui. Eu estou dizendo que o SLA é 11 horas. Esse SLA vai ficar dinâmico. Vocês vão ver. Aí eu estou fazendo o seguinte. Para a quantidade de linhas, eu estou gerando a quantidade de linhas só dos minutos. Então, pensa aqui comigo. Eu estou gerando uma lista. Se nesse cenário aqui eu estava gerando uma lista de datas, nesse cenário aqui eu vou gerar uma lista de minutos, tá? Dia, hora e minutos, tá? Daria para gerar uma lista de segundos também, só que eu acho que é desnecessário, tá? Na maioria dos casos o prazo ali, o minuto ali já atende. Mas aí se você for fazer em segundos, é só você acrescentar essa variável aqui no código, tá? Então, como que ele vai acrescentando isso? Beleza. Aí aqui eu tô dizendo que ele vai pegar a quantidade de SLA, ou seja, são 11 horas, vezes 60 minutos, e aí eu estou acrescentando mais um aqui no final. Tá? Mais um minuto. Maravilha. Aqui eu já estou fazendo direto o código. Vou abrir mais aqui, pessoal, para vocês não se perderem. Aqui ele não tem nada para cá, beleza. Então aqui eu estou gerando, aqui ao invés de usar calendar, eu estou usando a própria January,
para gerar uma lista de datas. Ó. Se eu pegar isso aqui e pedir para ele retornar aqui embaixo essa lista de datas, vamos executar. Ele está gerando aqui uma lista de datas num formato meio maluco, né? Mas é essa a ideia. Ó. Ele está gerando aqui, ó, a partir da hora que eu abri, ó, que é do dia 28/5, às 8 horas. E aí gera uma lista de datas aí de data, hora e minuto gigantesca aí, ó. E vai que vai, ó. Tá? Aí como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer alguns filtros. Eu vou só dividir isso aqui, ó. Pegar esse lista de... Eu vou gerar uma variável aqui só para as coisas ficarem mais fáceis de entender. Então, lista de dia, hora e minuto. Lista de dia, hora e minuto. É isso aqui que eu estou fazendo com a January. Aí aqui embaixo eu estou filtrando essa lista. Então esse cara aqui, ó, é o mesmo daqui de baixo. Só trocar aqui. Essa lista aqui, ó, é essa variável aqui, ó, tá guardando essa informação, uma lista de horas. Aí aqui eu tô fazendo alguns filtros nessa lista de hora, minuto, dias, hora e minuto. Quais filtros? Primeiro, eu tô pegando a coluna de dias aqui, tô transformando os dados em data e aplicando um filtro, ó. Tira tudo que for feriado, ó, com a note. Então estou transformando primeiro em data e depois com a note tirando os feriados. Então esse primeiro critério aqui é o critério de feriados. Então retira feriados. Feriados. Certo? Maravilha. Segundo critério, eu estou utilizando de novo a weekday. Nesse caso aqui eu não preciso ficar indicando hora, minuto, como que é? Ano, mês e dia. Estou pegando aqui a weekday. E estou dizendo, ó, com o argumento 3, né, que considera a segunda como 0 e o sábado como 5. Estou pegando tudo que for menor que 5 e aí aqui eu tiro os finais de semanas. Então, retira os finais de semana. Maravilha. E o outro argumento que eu estou utilizando aqui é a questão da jornada, horário, né? O horário de trabalho. Então, eu estou pegando e transformando a data em horas. Para quê? Para eu conseguir transformar essa informação aqui, ó, só nisso daqui, ó. Eu quero só essa informaçãozinha aqui, ó, para eu conseguir fazer esse filtro. No formato que está aqui, ó, se eu falar que o chamado começou às 7 horas, falar que ele começou às 7 horas, vamos ver. Ó, ele traz às 7 até às 8 horas, ó. Ele traz todos esses horários. E ainda traz o horário da noite, ó. Olha lá, ó, 20 horas, ó, tá vendo? Ó, 22 horas, ó. Isso aqui não é hora útil, então eu preciso tirar isso de alguma forma. Então eu defini aqui em cima um início e fim de expediente. Aqui em cima o início e fim de expediente e estou filtrando aqui, ó. Então estou transformando em hora com a time, pegando a hora, minuto e segundo e dizendo, ó, essa coluna com esse argumento aqui, ó, tem que ser maior que o início do expediente e essa aqui tem que ser menor que o fim do expediente, menor ou igual, né?
E com esse argumento aqui, eu estou pegando as horas úteis. Pegando as horas úteis. Tá? A partir daqui eu estou pegando as horas úteis. Vou jogar esse comentário aqui em cima. Então, pegando as horas úteis. Aplicando esses 3 filtros, já é suficiente para eu ter uma lista mais limpa, tirando essas informações de finais de semana e de horas que não são úteis. Então, ó, peguei lá o caso que o chamado abriu às 7 horas, só que ele só pode começar a contar o prazo para mim a partir das 8 horas. E aí vai, ó. Quando chega aqui, ó, aqui ele ainda está retornando. Ele está retornando ainda às 10 horas. Deixa eu ver. 22 horas. Está acontecendo. Ó, 20 horas. Ah, não, desculpa. Tá, não. Tô confundindo aqui, ó. 8 horas. Aí ele chega aqui, ó. Pegar. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais visível pra gente. É bem grande, né, a lista que ele gera, né? Então aqui, ó. Ó, ele chega aqui, ó, às 17h59, 18 horas, aí começa 8 horas já do dia seguinte, ó, né, do dia 29. Tá? Aí, quando chega no final do dia 29, vou pegar aqui. Então, ó, das 18 horas do dia 29, ele já vai para as 8 horas do dia 31, ou seja, pulou o dia 30. Por quê? Porque o dia 30 é feriado. Tá? Então, ele já considerou o critério de feriado. Aí tem um outro argumento aqui que eu coloquei, que é o final de semana, ou seja, dia 1º já é final de semana. Então, dia 31 às 18 horas é feriado. Feriado não, é sexta-feira. Dia 1º do 6 vai ser feriado. Feriado não, final de semana. Domingo, final de semana. Dia 3 vai ser já uma segunda-feira. Então ele já está trazendo aqui o horário da segunda-feira. Legal, tem uma lista aqui com as datas, com as horas úteis. Agora a mesma coisa que a gente fez no anterior. Eu vou selecionar as linhas, são essas daqui, dos minutos. Que me interessa aqui, ó, saber se ele tem um SLA de 11 horas, quantas linhas eu vou filtrar aqui? Cada linha é 1 minuto. Então eu vou filtrar isso daqui vezes 60 mais 1. E aí ele vai retornar aqui embaixo. Certo. Aqui eu estou considerando 11 horas de prazo. Ele está começando às 8 e aí vai. Ó. O final dele vai ser às 8h59 do dia 29. Ele abriu no dia 28. Vou considerar um tempo menor aqui. Ó. Considerar 1 hora de prazo. 1 hora de prazo. Começou às 8, terminou às 9. Né? Certo. E aí no final é a mesma coisa que a gente fez no anterior. Ó. Eu vou lá e faço um max da lista de dias úteis ali, da coluna value, e aí eu estou só usando um format só para corrigir essa questão aqui dos horários. E aí eu coloco ali em hora, minuto e segundo. Maravilha. Vamos levar isso aqui lá para o Power BI? A ideia é que a gente utilize esse racional agora nesse cara aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, vou gerar uma coluna, horas, nova coluna. Você vai copiar, eu vou deixar aqui também a mesma coisa que eu deixei aqui no finalzinho, tá? Israel, a data que eu estou fazendo isso daqui e o código aqui para você baixar.
para você copiar e utilizar. Vou deixar o link desse código aqui na descrição do vídeo, tá? Aí você utiliza lá e do jeito que eu vou mostrar aqui. Então, ó, primeiro, qual que é o seu expediente? Aí você vai utilizar essa variável expediente para definir seu expediente. O horário, ó, o horário vai ser... Ó, deixa eu jogar aqui o Power BI aqui. Eu ponho tudo aqui também. Então, ó, a abertura do chamado vai ser o início ali, ó. Início. O expediente vai ser aquele ali. O feriado vai ser um values de feriados. Feriados. Data. O que mais que a gente coloca aqui? Qual que é o SLA em horas, né? Então tá aqui, ó. SLA em horas. SLA em horas. O que mais? Só isso, né? Você coloca aqui o SLA, coloca o início e aqui eu vou considerar todos aqueles critérios. E aí no final eu quero que ele retorne a hora, né? E não. Vamos ver? Feriado já existe, mesmo erro, pessoal. Vou chamar aqui de feriado DAX. Certo. Vamos dar uma olhada. Ó, esse caso aqui, ó, ele tem um SLA de 24 horas úteis. Se eu não quiser considerar as horas úteis, eu tiro o critério de expediente, tá? Ele vai considerar tirar só os feriados e os finais de semana, mas eu estou considerando horas úteis. Ele tem 24 horas úteis, então ele abriu no dia 23 às 15h08. Tá? Aqui ele está trazendo o segundo também, mas não é necessário, cara. Ele só está repetindo aqui. Mas quando que ele tem que terminar? Tem que terminar dia 28, do 5 às 9h08. Fica até meio complicado, né, da gente validar isso aqui, pela questão aqui da complexidade, né? Até visualmente é difícil você imaginar isso aqui. Né? Ele abriu dia 23, ele tem 24 horas úteis, então ele tem um pouquinho da hora aqui, ó, do dia 23 para fazer. Ele tem mais 8 horas do dia, 10 horas do dia 24. Aí tem mais 10 horas do dia 27, já deu 20 horas. Mais 10 horas do dia 28, aí já deu 30 horas, né? Aí não seria 30 horas. Então aqui, ó, seria 10 mais 10 deu 20, mais um pouquinho das horas daqui, mais um pedacinho das horas do dia 28, dá dia 28 às 9h08 que ele tem que responder o chamado. Acho que ficou claro aqui essa parte, né? Aí eu vou vir aqui, ó, criar uma regrinha para saber se o chamado a operação não oferece suporte. Ah, tá, eu deixei como um string aqui, né? Tá aí, ó. Tá aí. Então aqui agora a gente tem os dois cenários, né? Então ele abriu aqui e encerrou aqui, ó. O prazo dele era até dia 21 às 10 horas, ó. Ele encerrou no dia 24, então tá fora do prazo, ó. Os demais ele terminou dentro do prazo. Fechado, pessoal? Espero que isso tenha ajudado. Se você tem um método diferente de fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, deixa aí nos comentários, tá? Essa é a forma como eu faço, tá? Não às vezes para a gente fazer programação você pode fazer uma coisa de várias formas diferentes, mas essa é a forma que eu faço e que funciona, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e um forte abraço.